nessa tragédia de Capitólio, Minas Gerais. O comandante do Corpo de Bombeiros, Giovanni Barbosa de Moraes, disse que 8 pessoas seriam da mesma família. 8 vítimas fatais, então. Agora, as equipes de resgate descartam qualquer possibilidade. Gerardo Portela. Olá, bem-vindo. Boa tarde, Gerardo. Boa tarde, Elane, e todos aqueles que nos acompanham pela Band News TV. Ainda ontem nós conversávamos, né? Ainda estava muito preliminar os dados e acontecido, enfim. Na sua opinião, o risco desse passeio de barco próximo às rochas deveria ter sido calculado pela empresa de turismo, por exemplo, que é dona do barco onde estavam as vítimas? Sim, faz parte do produto a ser oferecido a segurança para que ele ocorra sem catástrofes como essa que nós vimos. E é bom deixar claro, porque algumas autoridades, até outras pessoas que não são da área de gerenciamento de risco, têm afirmado que era um risco impossível de ser previsto. Negativo. Nós temos hoje, na área de engenharia, várias técnicas internacionalmente utilizadas justamente para reduzir a imprevisibilidade. Como elas funcionam? A gente reúne numa sala especialistas de várias áreas relacionadas ao evento. No caso aí é um evento de interesse turístico, econômico. Então você reúne lá geólogos, pessoal de segurança marítima, pessoal da polícia, do Corpo de Bombeiros e passa um dia, 2 dias, 3 dias analisando cada cenário possível. E em algum momento alguém vai perguntar: é possível cair uma pedra? Aí vão dizer sim ou não. Com que frequência? Toda semana? Todo dia? E um pedaço tão grande, um descolamento? É raríssimo. Então, você analisa cada caso e, mesmo sendo assim um caso raríssimo, o outro ponto a ser analisado é a severidade. Tem risco humano? Tem. Então, você precisa dar uma resposta, registrar isso num relatório e fazer uma recomendação. Devido ao risco, embora de frequência muito baixa, mas risco à vida humana, recomendamos o afastamento de X metros baseado na informação do geólogo ou do pessoal de segurança marítima, da Marinha, ou de qualquer outro especialista que participe da análise de risco. Então, essas técnicas existem, são aplicadas no mundo inteiro e não há justificativa do tipo, nunca aconteceu antes. Não, isso faz parte da análise de risco, analisar, sim, situações que nunca aconteceram antes, para que você tenha um mínimo de resposta a esse tipo de cenário. Agora, Gerardo, algo que eu vi que me chamou a atenção, gostaria de tirar dúvidas, né? Saber se você pode explicar um pouco mais. O que seria o atirantamento das rochas? Isso faz parte também desse plano de gestão que você acaba de citar de forma preliminar? Aí a gente já entra numa outra área importante de conhecimento, que é multidisciplinar, a área de análise de risco. Você precisa ter conhecimento multidisciplinar, você não pode só conhecer uma área. Mas é uma área de tratamento a essa condição aí de queda. É mais relacionada à engenharia civil, é uma resposta, né, em geologia, geotecnia, na tentativa de impedir uma surpresa em determinada região, onde você não possa manter essa distância, mas é um investimento alto. Qualquer tipo de tratamento de engenharia num local como esse, não me parece assim a melhor saída. A melhor saída é você se afastar daquele risco. Você tem uma área muito grande a ser explorada. Um passeio ali naquele ponto perigoso deveria ser rápido, então haver um controle. Você não pode parar com a embarcação, você tem que entrar, já fazer meia volta e sair. Então, isso reduz muito a exposição ao risco e também pode ter um controle ali na região. Agora entra esse barco, entra outro barco. Não é qualquer barco, é barco com potência, embarcação que tenha manobrabilidade para poder responder uma eventual queda de uma rocha. Lembrando que não é só aquela grande queda, basta uma pedra pequena na cabeça de alguém para ser suficiente para uma letalidade. Então, essa é uma questão que, me parece, foi negligenciada até aqui e que deve, sim, ser considerada e revista. Em termos de tempo, por exemplo, daria tempo se a atenção fosse mais redobrada ali no momento em que algumas pedrinhas ainda caíam e tal, o afastamento de forma segura, ou ali foi tudo muito rápido e não dava para prever um tipo de afastamento possível? Hoje, no século XXI, cada um tem uma câmera e pode fazer registro. Isso é fantástico, porque é muito útil para nós
que investigamos acidente, que trabalhamos nessa área, porque você tem ali as evidências objetivas. Então, nós observamos que, para alguns barcos, o tempo foi suficiente para eles saírem, para outros não, para fazer a manobra. Isso é uma evidência, ou seja, a demarcação ali da região perigosa poderia sim ter salvo a vida das pessoas. Um outro aspecto é a reação. Aqueles que estavam nos barcos muito próximos deveriam estar preparados para identificar o risco de... Não precisa nem ser um deslocamento tão grande, um descolamento desse porte, mas mesmo uma rocha menor poderia, sim, causar danos ao barco, até causar o naufrágio do barco, dependendo do tamanho dessa rocha. Então, eles deveriam ter se afastado, tiveram tempo para isso está documentado, outras pessoas tentaram alertar, é claro, tem ruído, tem que se avaliar na investigação se eles conseguiram ouvir esses apelos, mas o fato é que o tempo existia, tanto que a gente tem embarcações que conseguiram sair e outras não, devido à habilidade de conseguir perceber o risco e reagir, e também devido ao posicionamento. Então, são dois aspectos que precisam ser treinados. A atenção para indícios de queda, de rochas, de pedras, e o afastamento e o posicionamento adequado para poder fazer o escape e abandono. Imagine que se você está com a proa apontada para as rochas, você tem que fazer meia volta, é uma manobra. Então, a embarcação ela vai ter que ter muita potência para fazer essa manobra, porque a embarcação navega bem, mas depois que ela sai da inércia, enquanto ela está parada, ela vai ter um atraso muito grande para poder se reposicionar. Então, tudo isso aí está registrado e vai ser, com certeza, utilizado pela equipe de investigação. Aspecto salvamento. Quando um analista de risco ele estuda um local, também é calculado esse tipo de tempo que vai ser levado para o hospital, enfim, porque o tempo é crucial nesse momento, não é, Gerardo? É verdade, assim, uma região remota, né, ela pode ser explorada e usada para fins de turismo, mas, é claro, tem que ser alertado o cliente desse pacote turístico de que é uma região remota, que existe questões de atraso, então você tem algumas atrações turísticas que exigem, você não pode ter problemas cardíacos, você não pode ter esse tipo de problema, você tem que usar o colete. Tudo isso tem que ficar bem claro na hora da venda do pacote. E também as autoridades devem estabelecer que protocolo deve ser exibido no momento da contratação de serviço para que as pessoas não sejam surpreendidas. Porque não é proibido você fazer uma exploração no local remoto, fazer montanismo, não é proibido, mas é por conta e risco daqueles que resolvem comprar esse tipo de serviço. Mas eles não podem fazer isso na ignorância. É preciso que aquele que vende o produto explique que é uma condição que exigirá condições físicas, é um esporte radical, muitas vezes. E aí, no caso, a gente observa que faltou, sim, uma análise de risco prévia e até mesmo um formato de produto capaz de deixar claras essas condições de risco que as pessoas estavam sendo submetidas, às quais elas estavam sendo submetidas. Pois é. Gerardo, eu gostaria que você comentasse mais as diretrizes que a ISO 31000 de 2018, eu não sei se assim a pronúncia da numeração, mas enfim, estou aqui com você para você trazer então as explicações de forma geral então dessa ISO. O que seria ela, as diretrizes do planejamento de risco, a importância da instituição também? A ISO é um conjunto de normas, né, reguladoras adotadas em diversas áreas. Então, assim, é uma questão muito técnica de engenharia, mas não é a única norma aplicável. As normas também da Marinha, que controla a navegação em rios. Existem as normas de segurança de navegação em geral, né, a IMOSOLAS, né, que é de navegação, que tem que ser obedecida em qualquer tipo de navegação. Então, é um conjunto de normas. Os regramentos são inúmeros. Nós poderíamos aqui começar a falar sobre isso, questões de coletes, operação de escape e abandono, uma série de questões relacionadas às normas. Mas o fato se você não tem uma estrutura de fiscalização, não adianta escrever normas, elas já existem, estão aí à disposição. E não conhecê-las, não aplicá-las. Então, a questão mais importante nessa situação é realmente criar um formato de protocolo e de requisitos para viabilizar a oferta desse produto.
Porque o cidadão comum, ele não tem obrigação de conhecer a norma ISO, nem esta, nem qualquer outra norma. Ele está comprando um produto. Se ele for advogado, ele tem que entender das leis. Se ele for médico, ele vai entender de outras questões. Então, as autoridades têm que analisar todas as normas aplicáveis e deixar bem claro quais que serão aplicadas naquela condição específica e exigir isso daqueles que prestam o serviço. As normas de navegação, a Marinha é que é responsável. E as normas ISO são uma infinidade de normas e padrões e todas elas podem ser, de alguma forma, lembradas, aplicadas ou não. Gerardo, o prefeito Cristiano Silva, ele anunciou já a suspensão das atividades turísticas aquáticas por tempo indeterminado e daí ressalta ainda mais, então, a necessidade de alinhamento por parte da prefeitura local, de analistas de riscos, geólogos, geotécnicos, enfim, de toda essa gama de profissionais que precisam estar unidos de forma simultânea, né, para tentar trazer aí mais segurança após essa tragédia? É uma pena, né, que a percepção disso, você descreveu aí muito bem, essa visão, né, que a segurança nossa sempre depende de quem está ao nosso redor. Né? Eu sou um especialista na área, mas não adianta. Quando eu pego um táxi, eu estou nas mãos do motorista, ou um avião do piloto, e todos nós somos assim. Então, se nós não tivermos um objetivo coletivo, comum, né, de buscar segurança em primeiro lugar, então, isso que a gente chama de cultura de segurança forte, a gente vai sempre ser reativo ao invés de proativo. Então, voltando ao que você descreveu, sim, é isso que precisamos fazer agora. Não focar somente em encontrar os culpados, se eles existirem, serão identificados pela investigação policial, criminal, mas assim, a investigação técnico-científica ela tem que deixar bem claro cada fator que contribuiu para esse lamentável acidente e um tratamento para esse fator. E isso tem que ficar como um protocolo a ser exigido por parte das autoridades em relação aos prestadores de serviço. Então, eu acredito que quando nós tivermos essa região liberada novamente para passeios, provavelmente os barcos vão ser padronizados, com uma certa potência, as pessoas vão ser mais bem treinadas, as pessoas serão orientadas, os passageiros serão orientados, a forma de aproximação será diferente, o distanciamento das encostas será outro, haverá delimitação, tudo isso é uma expectativa. Esperamos que realmente isso seja feito. Poderia ter sido feito antes? Sim, com certeza, mas não havia percepção do risco. Às vezes as coisas vão se desenvolvendo de um processo por iniciativas individuais, as autoridades toleram aquilo, observam os resultados econômicos positivos e só quando acontece algo com maior magnitude e, lamentavelmente, com vítimas, é que se pergunta, e agora, será que não deveríamos ter tomado cuidado com isso? Então, eu já respondo, como profissional da área, que sim, a gente deveria ter feito uma análise de risco nessa prestação de serviço para ver se ela estava adequada, até porque nós temos outras regiões, como, por exemplo, Foz do Iguaçu, onde há, sim, um controle, você não pode ir em qualquer dia, em qualquer situação, visitar as cataratas. E assim, em vários outros pontos turísticos do Brasil, há também como existem vários outros que não têm. Então, é uma oportunidade de aprendermos, melhorarmos para evitar esse tipo de acidente. Ou seja, o Brasil realmente está carecendo, né, dessa maior gestão, análise, ou seja, de bem utilizar profissionais como você, por exemplo, que possam trazer ou mitigar essas chances de riscos, né, iminentes de tragédias. Agora, ainda com relação ao território de Minas Gerais, Gerardo, eu gostaria também de trazer aqui para a nossa conversa situações que ocorrem de certa forma simultânea, né, neste momento em outras cidades também. Risco para tentar evitar, porque a gente sabe que tem um desastre de Mariana, a barragem também de Brumadinho. Minas Gerais tem uma certa tendência para esse tipo de acontecimento que poderia ser evitado, talvez? Você entrou num assunto aí bastante interessante, o histórico de dados, os dados históricos, né? A coleção de dados históricos já é um indicativo para os analistas de risco durante as análises de risco. Existem técnicas internacionais como RASOP, RASID, análise preliminar de risco, que trabalham com base também no histórico de acontecimentos. E tem um macro cenário em que se insere aquilo que a gente quer proteger. Então, falando do macro cenário, Minas Gerais hoje, nós temos aí um componente
três componentes importantes em relação a esse acidente. Primeiro, nós estamos passando por uma chuva intensa no país todo, em especial, nesse momento, em Minas Gerais, com dificuldades de transporte, inclusive transporte aéreo, algumas limitações no acesso de helicópteros à área, rodoviário. Então, hospitais impactados por essa situação. O outro ponto do macro cenário é que não podemos esquecer que ainda estamos numa pandemia, com um agravamento recente nos últimos dias, o que torna também a disposição para enfrentar mais esse problema algo bastante impactante no cidadão comum. Além disso, as autoridades estão sendo demandadas intensamente por questões de vacinação. E tem o terceiro aspecto, que é a característica de topografia da região, que a gente já conhece, que também é uma região de grande exploração mineral, onde você tem muitas represas, você tem também muitas mineradoras atuando. Então, é uma situação também importante nesse tipo de cenário, até porque esse local é fruto dessa exploração que é necessária. Nós temos que viabilizá-la, não deixar de fazer, mas fazer com segurança. Assim que trabalha a engenharia, não é deixar de fazer porque é perigoso. Não, vamos mitigar esse risco e vamos retirar esse minério, mas com segurança e respeito à vida humana, ao patrimônio alheio, à imagem e ao meio ambiente. A imagem de Minas Gerais está sendo abalada por essa sucessão de acidentes e grandes empresas envolvidas com eles. Também a imagem do país é impactada, porque esse vídeo, por exemplo, já rodou o mundo inteiro, já chegou feedback para mim do exterior a respeito do que estamos vendo aqui. O universo, ao invés de ficar discutindo coisas secundárias em relação à vida humana, ao patrimônio alheio, né, à nossa economia, à imagem do país e ao meio ambiente. O famoso deixar para depois, né? Depois a gente resolve, depois a gente vê. São jargões que a gente não deve mais utilizar, ou pelo menos tentar evitar ao máximo, porque realmente o depois fica caro, o depois pode nem chegar, né, Gerardo? Infelizmente, tem esses traços culturais, mas toda a cultura tem seus prós e contras, né? A gente não deve... Mas a cultura, ela deve evoluir. Não é porque a gente sempre foi assim que vai ser assim definitivamente. A gente pode evoluir. Vários países mudaram a sua cultura de segurança, evoluíram. O Japão, por exemplo, é um exemplo de capacidade nessa área, as crianças são orientadas. Então, quando você tem um alinhamento de esforços, a gente tem instituições super capacitadas, temos o INPE, eu não gosto muito de citar porque é uma injustiça, são muitas universidades com competência técnica para ajudar, e falta um pouco de alinhamento. Às vezes, questões secundárias relacionadas com mudança de mandato, com questões políticas, acabam atrapalhando a nossa evolução e a nossa vocação para sermos referência mundial em acidentes envolvendo grandes chuvas, grandes tempestades tropicais. Nós temos esse potencial, precisamos de uma liderança mais consciente disso. Às vezes acontece sem intenção, às vezes acontece com outras intenções, né, menos nobres, mas o que importa é que precisamos melhorar nessa área. Essa é uma questão que não basta só a autoridade trabalhar, todos nós temos que trabalhar, a sociedade entender que nós temos essas tempestades, assim como tem as nevascas nos Estados Unidos, os grandes incêndios, os furacões e os terremotos, nós temos grandes chuvas tropicais. E nós estamos no começo, no meio do verão, com uma pandemia. Então, estamos realmente preparados? A gente ainda não sabe cientificamente
se há algum ciclo, porque são só 200 anos que a gente tem de dados históricos, mas o fato é que está aquecendo. Esse a gente não tem discussão. Pode ser que sejam 200 anos de aquecimento e 200 de resfriamento, a gente não sabe, mas assim, o fato é que temos agora aqui uma sequência histórica de que há aquecimento e devemos, sim, considerar isso em nossas atividades, tentar não piorar o que já está acontecendo com emissões desnecessárias, tentar converter a nossa matriz energética para uma matriz mais limpa de carbono. Então, tudo isso, realmente, dentro do macro cenário, deve ser considerado, mas para nós que somos da parte de engenharia, né, e de tecnologia, lamentamos o uso abusivo de informações pró e contra, dos dois lados, infelizmente, enquanto que a população fica refém dessa situação e as coisas não andam, por falta de alinhamento, falta de visão, projetos limitados a 4 anos, por causa da questão do mandato, quando para resolver questões climáticas, por exemplo, a gente precisa décadas. E vamos avaliar bem as escolhas e também pedir aos governantes que é uma honra, né, ocupar um cargo de liderança, seja ele que nível for, representar a população. Nós apelamos, né, para que realmente pense no benefício da população e não apenas em projetos individuais ou de segmentos A ou B ou C políticos. Então, para finalizar, Gerardo, nas suas considerações, maior lição que essa tragédia em Capitólio pode trazer para nós? Seria união, alinhamento? Alinhamento, desde já, porque nós estamos passando por um período de verão, ainda teremos que enfrentar dificuldades. O Rio de Janeiro também está com chuva, São Paulo, nós tivemos chuva na Bahia. Então, é muito importante alinhamento. Se vocês que estão passando por essas tormentas nós não entendermos que é um trabalho conjunto, forem cada um querendo reivindicar a sua parte de destaque nos trabalhos, nós não vamos conseguir êxito. Então, a maior lição que nós temos precisamos ter um alinhamento mínimo para andarmos para frente enquanto nação, né? E não apenas dependemos de mandatos. E a questão específica ali daquele acidente, precisamos sim de ter uma percepção de risco mais honesta, né? Não mudar, elevar um pouco a nossa cultura. Tudo bem que a gente é otimista, mas vira essa boca para lá, não. Vamos ver essa pedra caindo aí, se realmente ela é perigosa, vamos recuar. Então, esse é um aprendizado que nós temos e começa na hora em que o primeiro barco se oferecer o serviço, né? Se propõe a oferecer o serviço. Então, as autoridades devem analisar esse barco, analisar a região e ver se isso é viável ou não. E não simplesmente deixarmos as coisas acontecer até que um evento como esse, horroroso, né, e lamentável, aconteça. Gerardo Portela, muito bom sempre tê-lo aqui conosco nas suas explicações e contribuições. Ótimo trabalho sempre, Gerardo. Até a próxima. Muito obrigado. Uma honra para mim.